Aula 1. O fluxo das ideias. Ai, Ana, notou alguma mudança no fluxo de ideias no terceiro parágrafo? Olá, John. Sim, há uma mudança no conceito principal e nos detalhes de apoio. Isso mesmo. O escritor introduz uma nova perspectiva ou argumento. Ajuda a construir um argumento forte e coeso. Exatamente. As palavras de transição também desempenham um papel na orientação do fluxo de ideias. Proporcionam uma transição suave de um ponto para outro. Além disso, as frases de tópicos resumem a ideia principal de cada parágrafo. Dão aos leitores uma compreensão clara do que esperar. É importante manter a progressão lógica também na nossa própria escrita. Sim, organizar os nossos pensamentos garante clareza e compreensão. Ao utilizar transições eficazes, podemos potenciar o fluxo das nossas ideias. E as frases de tópicos ajudam os leitores a navegar pela nossa escrita. A prática na estruturação dos parágrafos melhorará a nossa comunicação global. Lição 2. Encontrando o equilíbrio. Olá, Ana. Muitas vezes sinto-me sobrecarregada com o trabalho e com a vida pessoal. Olá, John. Encontrar o equilíbrio pode ser um desafio, mas é essencial para o bem-estar. Absolutamente. Como consegue equilibrar as suas responsabilidades? Faço uma lista de tarefas para priorizar tarefas e alocar tempo para o autocuidado. É uma boa estratégia. Às vezes luto para priorizar de forma eficaz. Ajuda a identificar o que é urgente e importante e a abordá-los primeiro. Também acho difícil desligar-me do trabalho e relaxar. Criar limites e reservar tempo para atividades de lazer pode ajudar. Vou tentar. Como é que se lida com o stress quando se torna avassalador? Exercícios de respiração profunda, meditação ou envolvimento em hobbies podem ser benéficos. Preciso de incorporar essas práticas na minha rotina. Obrigado pelas sugestões. Sejam bem-vindos. Cuidar de nós próprios é crucial para o sucesso a longo prazo. É verdade. Quando estamos equilibrados, podemos ter um melhor desempenho em todas as áreas da vida. Absolutamente. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo e priorizar o autocuidado. Palavras sábias. Agradeço a vossa orientação e apoio. Aula 3. Adicionando criatividade. Olá, Ana, tenho uma ideia. Que tal acrescentar um toque de criatividade à atmosfera? Olá, John. É uma ótima ideia. Pode tornar as coisas mais interessantes. Estava a pensar em incorporar elementos de arte ou design no nosso espaço. Isso soa excitante. Pode potenciar o apelo estético e inspirar-nos. Podíamos pendurar pinturas ou exibir esculturas para criar um impacto visual. Absolutamente. A arte tem o poder de evocar emoções e estimular as nossas mentes. Podemos também introduzir cores vibrantes ou padrões únicos na nossa decoração. Sim,
Um toque de cor pode transformar instantaneamente o ambiente. Que tal incorporar algumas plantas ou flores para um toque natural? É uma sugestão maravilhosa. Trazem vida e frescor a qualquer espaço. Podemos também experimentar diferentes opções de iluminação para um efeito dramático. A iluminação pode criar um ambiente acolhedor ou dinâmico, dependendo das nossas necessidades. E não nos esqueçamos da música. Define o clima e adiciona outra camada de criatividade. A música pode elevar o nosso espírito e melhorar a experiência geral. Estou entusiasmado por implementar estas ideias e criar um ambiente mais criativo. Eu também. É uma ótima maneira de inspirar o nosso entorno. Obrigado pelo seu entusiasmo e apoio. Lição 4. Partilha e consideração. Olá, Ana. Estou a planear o nosso jantar esta noite. Absolutamente, vou certificar-me de que temos o suficiente para nós dois. Olá, John. Isso é atencioso da tua parte. Agradeço a vossa consideração. Sei que temos preferências diferentes, por isso vou preparar uma variedade de pratos. Isso soa muito bem. É bom ter opções e satisfazer os nossos gostos. Vou incluir opções vegetarianas e não vegetarianas para acomodar todos. Isso é perfeito. Garante que ambos temos algo agradável para comer. Também vou ter em conta quaisquer alergias ou restrições alimentares que possamos ter. Obrigado por estarem conscientes disso. É importante para o conforto de todos. Claro, quero que tenhamos uma refeição agradável e satisfatória juntos. Ainda bem que estamos na mesma página. Mostra a nossa consideração mútua. É tudo uma questão de partilhar e criar um ambiente inclusivo. Absolutamente. Partilhar uma refeição não tem apenas a ver com a comida, mas também com a experiência. Não podia estar mais de acordo. É um momento para nos conectarmos e desfrutarmos da companhia uns dos outros. Estou ansioso pelo nosso jantar. Obrigado mais uma vez pela sua consideração. Sejam bem-vindos. É um prazer. Vamos desfrutar da nossa refeição e boa conversa. Aula 5. Priorizar o autocuidado. Olá, Ana. Tenho pensado em estabelecer limites e priorizar o autocuidado. Olá, John. Isso é fantástico. Cuidar de nós próprios deve ser uma prioridade máxima. Muitas vezes tenho dificuldade em saber por onde começar. Como prioriza o autocuidado? É importante identificar quais atividades ou práticas fazem você se sentir rejuvenescido e realizado. Isso faz sentido. Portanto, trata-se de encontrar o que funciona melhor para mim. Exatamente. Pode ser qualquer coisa, desde exercício à leitura ou passar tempo na natureza. Entendo. Portanto, trata-se de encontrar atividades que me tragam alegria e relaxamento. Absolutamente. O autocuidado consiste em nutrir o seu bem-estar físico, mental e emocional.
Muitas vezes sinto-me culpado quando tenho tempo para mim. Algum conselho sobre como superar isso? Lembrem-se que o autocuidado não é egoísta. Permite recarregar e estar mais presente para os outros. É uma boa perspectiva. Por isso, cuidando de mim próprio, posso cuidar melhor dos outros também. Precisamente. É como colocar a sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros num avião. Vou manter essa analogia em mente. Que estratégias utiliza para estabelecer limites? Comunico as minhas necessidades de forma clara e respeitosa, e aprendo a dizer não quando necessário. É algo em que preciso de trabalhar. Tenho tendência a me comprometer demais. Os limites ajudam a prevenir o burnout e a manter um equilíbrio saudável na vida. Percebi como são importantes. Obrigado por partilhar as suas ideias. Aula 6. Nomeação e descrição. Olá, Ana. Estive a pensar na nossa nova bebida. Tenho um nome em mente, Cibriese. O que acha? Olá, John. Cibriese soa perfeito. E julga imagens do oceano e uma bebida refrescante. Fico feliz que goste. Agora, como descrevemos o sabor e os ingredientes? Podemos dizer que é uma mistura fresca e revigorante de sabores cítricos e cranberry. Isso soa sedutor. E quanto aos ingredientes? Podemos usar sumo de limão fresco, sumo de cranberry e uma pitada de hortelã para uma explosão de frescura. Ótima ideia! É importante usar ingredientes frescos e naturais para o melhor sabor. Absolutamente. Queremos que seja uma opção saudável e deliciosa. E a apresentação? Alguma sugestão? Podemos servi-lo num copo alto com gelo, guarnecido com uma rodela de limão e um raminho de hortelã. Isso o tornará visualmente atraente. É tudo sobre os detalhes. A apresentação desempenha um papel importante na criação de uma experiência memorável. Concordo. Queremos que os nossos clientes se deliciem tanto com o gosto como com a estética. São os pequenos toques que fazem a diferença. Definitivamente. Vamos ter a certeza de que todos os aspectos do Cibriese são cuidadosamente elaborados. Lição 7. Construir um futuro sustentável. Olá, Ana. Tenho refletido sobre a importância de construir um futuro sustentável. Olá, John. Estou totalmente de acordo. Temos de garantir que as nossas ações hoje não sobrecarreguem as gerações vindouras. Exatamente. Não queremos ser o fantasma insolvente de amanhã. Para criar um futuro sustentável, precisamos de trabalhar em conjunto. Essa confederação deve ser de responsabilidade partilhada. Isso é verdade. Todos temos um papel a desempenhar na preservação do nosso planeta e dos seus recursos. A educação e a sensibilização são fundamentais para fomentar uma mentalidade de sustentabilidade. Absolutamente. Temos de sensibilizar para o impacto das nossas escolhas no ambiente. Pequenas mudanças no nosso cotidiano podem fazer uma grande diferença.
Precisamos de priorizar a conservação e reduzir o desperdício. A reciclagem e a utilização de fontes de energia renováveis são passos importantes para a sustentabilidade. E não esqueçamos o significado da agricultura sustentável e do consumo responsável. Verdadeiro. Apoiar práticas de agricultura local e biológica pode contribuir para um planeta mais saudável. É crucial priorizar a saúde a longo prazo dos nossos ecossistemas em detrimento dos ganhos a curto prazo. Temos de mudar o nosso foco da exploração para a preservação. Precisamente. Vamos trabalhar para um futuro em que o desenvolvimento econômico e a proteção do ambiente andam de mãos dadas. Esse é o cenário ideal. Um futuro sustentável beneficia as gerações presentes e futuras. As nossas ações de hoje moldam o mundo para amanhã. Deixemos um legado positivo. Não podia estar mais de acordo. Comprometemo-nos a construir juntos um futuro sustentável. Aula 8. Explorando a história. Olá, Ana. Sabia que no passado, ele estava de volta aos EUA até 1845? Olá, John. Isso é interessante. O que o levou a regressar a Toronto? Sentiu uma forte ligação à sua cidade natal e queria contribuir para o seu desenvolvimento. É admirável que ele tivesse um sentido de lealdade às suas raízes. Sim, acreditava em causar um impacto positivo na sua comunidade. Isso é inspirador. O que é que ele fez depois de regressar a Toronto? Envolveu-se ativamente na política local e trabalhou para a reforma social. É fascinante como os indivíduos podem moldar o curso da história. Absolutamente. As suas ações podem ter um impacto duradouro na sociedade. Pergunto-me como as suas experiências nos EUA influenciaram a sua abordagem política. É provável que tenha adquirido insights e perspectivas valiosas durante o seu tempo lá. Aprender com diferentes culturas e experiências pode alargar os horizontes. Definitivamente. Ajuda-nos a compreender e a apreciar melhor a diversidade. Estou curioso para saber que reformas específicas ele defendeu. Defendeu a melhoria das condições de trabalho e oportunidades educativas para todos. São causas importantes que continuam a ser relevantes hoje em dia. Absolutamente. Mostra que a história pode fornecer lições valiosas para o presente. A história ajuda-nos a perceber de onde viemos e guia-nos para um futuro melhor. Bem dito. Vamos continuar a explorar a rica tapeçaria do nosso passado. Estou ansioso para descobrir histórias e lições mais fascinantes da história. Eu também. A história tem tanto a oferecer em termos de conhecimento e inspiração. Lição 9. Negociar um orçamento. Ai, Ana, estive a analisar o nosso orçamento e acho que podemos fazer $475. Olá, John. Parece razoável. Vamos trabalhar com um limite de $475. Ótimo.
Se adicionar algum extra, podemos ultrapassar o nosso orçamento. Compreendido. Temos de estar atentos aos nossos gastos para nos mantermos dentro do limite de $475. Exatamente. Queremos ter a certeza de que as nossas despesas se alinham com os nossos objetivos financeiros. Vou ter a certeza de priorizar as nossas necessidades em detrimento de quaisquer extras desnecessários. É uma abordagem inteligente. Vamos focar-nos no que é essencial e evitar despesas desnecessárias. Podemos também procurar alternativas com boa relação custo-eficácia para poupar dinheiro. Absolutamente. Comparar compras e encontrar ofertas pode ajudar a esticar o nosso orçamento. Devemos também considerar quaisquer despesas futuras e reservar fundos para elas. Bom ponto. Planear com antecedência evitará surpresas financeiras no futuro. É importante sermos proativos e manter-nos a par das nossas finanças. Concordado. Ao estarmos atentos às nossas despesas, podemos alcançar os nossos objetivos financeiros. E se permanecermos consistentemente dentro do nosso orçamento, teremos mais liberdade financeira a longo prazo. Esse é o objetivo. Vamos fazer escolhas conscientes para aproveitar ao máximo os nossos $475. Estou confiante de que, com um planeamento cuidadoso e disciplina, podemos fazer funcionar. Agradeço o seu compromisso com o nosso bem-estar financeiro. Da mesma forma, juntos, podemos alcançar os nossos objetivos orçamentais e garantir um futuro estável. Absolutamente. Um orçamento bem-sucedido e paz de espírito financeira. Lição 10. Viagem à tranquilidade. Olá, Ana. Já ouviu falar do módulo Tranquilidade no Espaço? Olá, John. Sim, é fascinante. Sempre fiquei intrigado com a exploração espacial. Acredito que será uma experiência incrível para os astronautas passarem algum tempo no módulo Tranquility. Absolutamente. Estar rodeado pela vastidão do espaço deve evocar um sentimento de admiração e admiração. Posso imaginar a tranquilidade e serenidade que traria, flutuando sem peso no espaço. É uma oportunidade única de desligar-se do caos da vida cotidiana e ganhar uma nova perspectiva. De facto, o silêncio e a solidão no espaço podem oferecer um profundo sentido de introspeção. Vou também acrescentar alguns dos desafios que enfrentam, como o isolamento e a ausência de um ambiente familiar. Tens razão. Os astronautas devem adaptar-se a viver num ambiente confinado longe de casa. Mas acredito que a sua resiliência e a procura do conhecimento científico fazem com que tudo valha a pena. Absolutamente. As suas contribuições para a exploração espacial avançam a nossa compreensão do universo. E as suas experiências inspiram-nos a sonhar alto e a ultrapassar os limites do que é possível. Concordo. É um testemunho da curiosidade humana e do desejo de explorar o desconhecido. Explorar o espaço acende a nossa imaginação e alimenta a nossa busca coletiva pelo conhecimento. É um lembrete de que há muito mais para descobrir para além dos confins do nosso planeta. De facto,
A viagem para a tranquilidade no espaço é um empreendimento marcante. Vamos continuar a apoiar e aprender com as incríveis conquistas da exploração espacial. Absolutamente. As maravilhas do universo esperam-nos. Vamos continuar a alcançar as estrelas. Bem dito. Aqui está a busca da tranquilidade e das infinitas possibilidades do espaço. Lição 11. A alegria das compras. Olá, Ana. Prefere fazer compras online ou fazer compras em lojas físicas? Olá, John. Gosto da conveniência das compras online, mas adoro experimentar roupas antes de as comprar. Percebo. Experimentar roupas ajuda a garantir o ajuste e o estilo certos. Exatamente. É importante ver como as roupas parecem e se sentem no meu corpo. Já as compras online oferecem uma grande variedade de opções e poupa tempo. Isso é verdade. Agradeço a comodidade de navegar por diferentes lojas sem sair de casa. Também é mais fácil comparar preços e encontrar ofertas online. Concordado. Posso ler comentários e recolher informações sobre os produtos antes de fazer uma compra. No entanto, às vezes as cores e texturas dos itens podem parecer diferentes online do que pessoalmente. Sim, tive alguns casos em que o produto real não correspondia às imagens online. É por isso que é essencial verificar a política de devolução ao fazer compras online. Absolutamente. Poder devolver ou trocar itens facilmente é crucial. Por outro lado, fazer compras em lojas físicas proporciona uma experiência sensorial. Sim, gosto de sentir o tecido, examinar a qualidade e interagir com os produtos. Além disso, há a gratificação imediata de trazer os itens para casa imediatamente. Isso é verdade. Experimentar roupas na loja também permite feedback instantâneo de amigos ou familiares. No entanto, pode ser demorado, especialmente durante épocas de compras movimentadas. Concordo. É importante encontrar um equilíbrio entre compras online e físicas com base nas nossas necessidades. Em última análise, tanto as compras online como nas lojas têm as suas vantagens e apelo. Definitivamente. Trata-se de encontrar o que funciona melhor para cada indivíduo e para a situação. Portanto, quer estejamos a clicar em adicionar ao carrinho ou a navegar pelas prateleiras, vamos aproveitar a alegria de fazer compras. Lição 12. Hábitos matinais revelados. Ai, Ana, tem algum hábito matinal único que dê o tom para o seu dia? Olá, John. Acho interessante ouvir sobre os hábitos matinais de outras pessoas. É sempre inspirador. Concordo. Aprender sobre diferentes rotinas pode oferecer novas ideias para começar o dia com uma nota positiva. Absolutamente. Bom, um dos meus hábitos matinais é praticar mindfulness e meditação. É uma maneira maravilhosa de cultivar uma mentalidade calma e focada para começar o dia. Ajuda-me a centrar-me e traz uma sensação de clareza antes de mergulhar nas tarefas diárias. Posso ver como isso seria benéfico.
O meu hábito matinal é começar com uma chávena de chá verde. É uma escolha saudável. O chá verde proporciona um impulso suave de energia e antioxidantes. Sim, é uma forma refrescante de despertar os meus sentidos e preparar-me para o dia que se avizinha. Outro hábito matinal que tenho é escrever no meu diário de gratidão. Expressar gratidão pode trazer um sentido de positividade e apreciação. Gosto dessa ideia. Ajuda-me a focar nas bênçãos da minha vida e dá um tom positivo para o dia. Posso ver como essa prática mudaria a vossa mentalidade para uma perspectiva mais positiva. Definitivamente. Que outros hábitos matinais tem? Bom, gosto de fazer uma caminhada ou correr de manhã para tomar ar fresco e fazer exercício. Essa é uma ótima maneira de impulsionar o seu bem-estar físico e aumentar os seus níveis de energia. Sim, revigora e ajuda a limpar a minha mente perante as exigências do dia. Posso ver como isso seria benéfico. Algum outro hábito matinal que gostaria de partilhar? Mais um hábito que tenho é ouvir podcasts edificantes ou discursos motivacionais. É uma forma fantástica de ganhar inspiração e começar o dia com uma nota positiva. Absolutamente. Enche a minha mente com mensagens positivas e dá um tom motivacional para o dia. Adoro ouvir falar de diferentes hábitos matinais. É fascinante como moldam os nossos dias. De facto, é um lembrete de que os pequenos hábitos podem ter um impacto significativo no nosso bem-estar geral. Absolutamente. Vamos continuar a explorar e abraçar novos hábitos matinais para otimizar os nossos dias. Bem dito. Vem descobrir as rotinas matinais que nos trazem alegria e realização. Lição 13. Desbravamentos da comunicação. Ana, sabia que em 1836, o The Times conseguiu aumentar consideravelmente o seu tamanho? Olá, John. Isso é interessante. Como é que conseguiram fazer isso? Bem, em 1840, começaram a usar o telégrafo para transmitir notícias de forma mais rápida e eficiente. Isso deve ter sido um avanço significativo na comunicação durante esse período. Absolutamente. O telégrafo revolucionou a forma como as notícias eram disseminadas por longas distâncias. Deve ter permitido ao The Times recolher informações de diferentes fontes mais rapidamente. Sim, puderam receber atualizações de notícias e transmitir os seus relatórios num tempo muito mais curto. Isso é impressionante. Deve tê-los ajudado a manter-se à frente na entrega de notícias oportunas aos seus leitores. Definitivamente. O aumento da velocidade e eficiência da comunicação teve um impacto profundo. Posso imaginar. Deve ter expandido o seu alcance e influência enquanto jornal. Exatamente. O telégrafo permitiu que eles se conectassem com um público mais amplo e entregassem notícias mais rapidamente. É fascinante como os avanços nas tecnologias de comunicação moldam o panorama dos média. Absolutamente. É uma prova da nossa busca constante de melhorar a forma como partilhamos informações.
E agora, com a internet e as plataformas digitais, as notícias espalham ainda mais rápido. Sim, a era digital trouxe mais uma revolução na comunicação e na entrega de notícias. É incrível o quão longe chegamos num período tão curto. De facto, a evolução da comunicação continua a remodelar o nosso mundo. É um lembrete do poder da inovação e do seu impacto na sociedade. Absolutamente. Deveríamos abraçar estes progressos e, ao mesmo tempo, estar atentos aos seus efeitos. Concordado. É importante manter-se informado e adaptar-se ao cenário dos média em mudança. Bem dito. Vamos apreciar o progresso que fizemos e continuar a abraçar novos avanços na comunicação. Lição 14. Perseguir objetivos. Ai, Ana, alguma vez quis aprender uma nova habilidade ou perseguir um objetivo pessoal? Olá, John. Sem dúvida. Acho que é importante desafiar-nos continuamente e crescer. Absolutamente. Então, que habilidade ou objetivo tem considerado ultimamente? Bem, estive a pensar em aprender a tocar guitarra. Isso soa excitante. A música é uma habilidade maravilhosa para desenvolver. Por que a guitarra especificamente? Sempre fui cativado pelo som da guitarra. É um instrumento tão versátil. Verdadeiramente é aprender a tocar guitarra permitir-lhe expressar-se criativamente. É exatamente isso que pretendo. Quero poder criar belas melodias. Tenho a certeza que conseguirá isso com prática e dedicação. Obrigado pelo incentivo. Já pensou em perseguir algum objetivo recentemente? Sim, tenho pensado em começar um pequeno negócio próprio. Isso é ambicioso. Em que tipo de negócio está interessado? Sempre tive uma paixão pela marcenaria, por isso estou a pensar em abrir uma loja de mobiliário personalizado. Isso soa viável. Há uma procura crescente por peças de mobiliário artesanais e únicas. Exatamente. Acredito que há valor em criar algo tangível e de alta qualidade. Não podia estar mais de acordo. É gratificante ver os frutos do nosso trabalho numa forma física. Absolutamente. Além disso, a marcenaria permite-me aliar criatividade e artesanato. É uma combinação perfeita. Tenho a certeza que as suas peças seriam apreciadas por muitos. Obrigado pelo vosso apoio. Vamos continuar a encorajar-nos mutuamente na prossecução dos nossos objetivos. Lição 15. Amizade de longa distância. Ai, Ana, tem algum amigo de longa distância com quem ainda mantém contacto? Olá, John. Sem dúvida. Tenho alguns amigos a quem escrevo regularmente apesar da distância. Isso é maravilhoso. É ótimo manter ligações onde quer que estejamos. Absolutamente. Há algo de especial na troca de cartas manuscritas. É verdade.
Há uma sensação de consideração e sinceridade numa nota manuscrita. E é emocionante receber uma carta pelo correio. Parece um pequeno tesouro. Não podia estar mais de acordo. É uma surpresa deliciosa nesta era digital. Além disso, escrever cartas permite-nos expressarmos-nos de uma forma mais deliberada e pessoal. Definitivamente. É uma oportunidade de partilhar os nossos pensamentos e experiências de uma forma significativa. Apesar da distância, é reconfortante saber que a nossa amizade continua forte. Absolutamente. A verdadeira amizade transcende a proximidade física. E quem sabe, talvez um dia tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente novamente. Isso seria fantástico. É sempre especial reunir-se com amigos de longa distância. Até lá, vamos valorizar as letras e manter a ligação viva através das nossas palavras. De facto, a nossa correspondência servirá de testemunho da nossa amizade duradoura. E quem sabe, talvez os nossos caminhos voltem a cruzar-se mais cedo do que pensamos. Isso seria maravilhoso. Até lá, vamos continuar a escrever e a nutrir a nossa amizade. Obrigado. Agradeço-te por te ter como amigo, perto ou distante. O sentimento é recíproco. A distância não pode diminuir o vínculo que partilhamos. Aqui está o poder da amizade e a magia das cartas manuscritas. Felicidades! Que as nossas palavras preencham o fosso entre nós e criem memórias duradouras. Lição 16. Smart Shopping. Ai, Ana, tem alguma dica sobre como poupar dinheiro antes de fazer uma compra? Olá, John. Absolutamente. É sempre prudente estar atento aos nossos gastos e encontrar formas de poupar. Isso é verdade. Quais são algumas das estratégias que utiliza para poupar dinheiro antes de fazer uma compra? Bem, comparo sempre preços de diferentes lojas ou websites para encontrar o melhor negócio. É uma abordagem inteligente. Isso ajuda a garantir que estamos a obter o máximo valor pelo nosso dinheiro. Definitivamente. Também gosto de esperar por vendas ou descontos antes de fazer uma grande compra. A paciência compensa de facto. Esperar o momento certo pode resultar em poupanças significativas. Outra dica é fazer uma lista e ficar com ela na hora de fazer compras. Evitar a compra por impulso. Concordo. Ter uma lista ajuda-nos a priorizar as nossas necessidades e evitar gastos desnecessários. E é sempre bom pesquisar e ler avaliações antes de comprar um produto ou serviço. Absolutamente. Ajuda-nos a tomar decisões informadas e a evitar possíveis arrependimentos. Também gosto de estabelecer um orçamento para mim e tentar manter-me dentro desse limite. A orçamentação é essencial para a disciplina financeira. Garante que não gastamos demais. E, por último, procuro evitar despesas desnecessárias distinguindo entre desejos e necessidades. É uma distinção crucial. Ajuda-nos a priorizar o que realmente nos importa. Ao implementar estas estratégias,
podemos poupar dinheiro e fazer compras mais intencionais. Obrigado por partilhar estas dicas. São práticos e valiosos. Sejam bem-vindos. Acredito que a literacia financeira é essencial para todos. Com efeito, dá-nos poderes para fazer escolhas sábias e construir um futuro seguro. Vamos continuar a estar atentos aos nossos gastos e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Absolutamente. Aqui estão as compras inteligentes e o bem-estar financeiro. Lição 17. Explorando novos lugares. Ai, Ana, visitou algum lugar novo recentemente? Olá, John. Ainda não, mas estou a planear visitar alguns para encontrar o perfeito. Isso soa excitante. Que tipo de sítios está a considerar? Estou a pensar em explorar algumas pequenas cidades pitorescas e encantadoras cidades costeiras. Isso soa adorável. É sempre refrescante descobrir joias escondidas. Absolutamente. Quero experimentar a cultura local e mergulhar na envolvente. Essa é uma ótima abordagem. Permite-lhe conectar-se verdadeiramente com o local. Quero também visitar alguns parques nacionais e explorar a beleza da natureza. A natureza tem uma maneira de nos rejuvenescer. É uma fuga perfeita da azáfama. Definitivamente. Estou ansioso por trilhos pedestres e captar paisagens cênicas. Será uma aventura repleta de vistas deslumbrantes e memórias inesquecíveis. Também estou intrigado com sítios históricos e maravilhas arquitetônicas. Explorar a história e maravilhar com a arquitetura pode ser verdadeiramente cativante. Absolutamente. É como recuar no tempo e testemunhar o legado do passado. Espero que consigam visitar alguns marcos icônicos e aprender sobre o seu significado. Esse é o plano. Quero alargar os meus conhecimentos e obter uma apreciação mais profunda. É maravilhoso ter uma mente aberta e abraçar novas experiências. De facto, viajar permite-nos alargar os nossos horizontes e ver o mundo a partir de diferentes perspectivas. Não podia estar mais de acordo. É uma viagem de autodescoberta e crescimento pessoal. E a melhor parte são as memórias que criamos e as histórias que podemos partilhar. As memórias são tesouros inestimáveis que ficam conosco para sempre. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura e explorar novos lugares. Aproveite cada momento. Que as suas viagens sejam preenchidas com alegria e descoberta. Obrigado. Vou certificar-me de saborear todas as experiências ao longo do caminho. Viagens seguras. Estou ansioso para ouvir tudo sobre as suas aventuras. Lição 18. Conquistas desportivas. Ai, Ana, sabia que apesar de a NHL ser considerada a liga mais prestigiada do Canadá, não foi até ao advento das competições internacionais que o hóquei no gelo ganhou reconhecimento global? Olá, John. Isso é interessante. As competições internacionais desempenharam um papel significativo na demonstração do talento e popularidade do desporto.
Absolutamente. Permitiu que os jogadores competissem numa cena global e representassem os seus respectivos países. Estas competições proporcionaram uma oportunidade para os jogadores demonstrarem as suas competências e atraírem a atenção internacional. De facto, ajudou a elevar o estatuto do desporto e fomentou um sentimento de orgulho nacional. As competições internacionais contribuíram também para o crescimento e desenvolvimento do hóquei no gelo a nível mundial. Isso é verdade. Incentivou outros países a investir no desporto e a desenvolver os seus próprios jogadores talentosos. É fascinante ver como a popularidade do hóquei no gelo transcendeu fronteiras e se tornou um fenómeno global. Definitivamente. A natureza acelerada e a fisicalidade do desporto atraem adeptos de todo o mundo. E não nos esqueçamos das intensas rivalidades que emergem durante estes torneios internacionais. As rivalidades adicionam emoção e paixão ao jogo, tornando-o ainda mais emocionante de ver. É notável como um desporto pode aproximar as pessoas e inflamar emoções tão fortes. O desporto tem uma forma única de unir as pessoas, independentemente das suas origens ou nacionalidades. Absolutamente. É uma prova do poder do desporto na promoção da camaradagem e do respeito mútuo. Agradeço as oportunidades que as competições internacionais proporcionaram aos jogadores de hóquei no gelo. As suas realizações inspiram jovens atletas e criam sonhos de representar os seus países um dia. É incrível testemunhar o legado e o impacto destes atletas na história do desporto. O hóquei no gelo ocupa um lugar especial no coração de muitos, tanto no Canadá como em todo o mundo. De facto, a rica história do desporto e a evolução contínua continuam a cativar os adeptos a nível global. Vamos celebrar as conquistas dos jogadores de hóquei no gelo e as competições internacionais que moldaram a modalidade. Absolutamente. Um presente à emoção, paixão e momentos inesquecíveis que o hóquei no gelo nos traz. Lição 19. Atraços turísticas locais. Olá, Ana. Bom dia. Pode recomendar alguma atração turística da zona? Olá, John. Claro, há muitos lugares interessantes para visitar por aqui. Isso é fantástico. Estou sempre pronto para explorar novos pontos turísticos e aprender sobre a cultura local. Uma atração popular é o Museu Histórico no centro da cidade. Mostra o rico património da região. Adoro aprender sobre história. O museu parece um lugar perfeito para começar. Outro imperdível é o Jardim Botânico. É um oásis sereno com lindas flores e plantas. Gosto de estar rodeado pela natureza. O Jardim Botânico soa como um retiro tranquilo. Se você é de arte, a Galeria de Arte Contemporânea é um lugar fantástico para visitar. Tem exposições únicas. Aprecio a arte em todas as suas formas. A galeria estará definitivamente na minha lista. Para os entusiastas do ar livre, há um trilho panorâmico nas proximidades com vistas deslumbrantes sobre as montanhas. Adoro fazer caminhadas e estar na natureza.
O trilho soa como uma aventura perfeita. Não se esqueça de visitar o mercado local. É um lugar vibrante onde pode experimentar os sabores da região. Explorar os mercados locais é uma das minhas coisas favoritas a fazer. Estou animado para experimentar as iguarias locais. Por último, há um belo castelo histórico nos arredores da cidade. Vale a pena uma visita para admirar a sua arquitetura. Os castelos têm uma história tão fascinante. Vou fazer uma visita e tirar algumas fotos. Parece um itinerário fantástico. Tenho a certeza que terá momentos memoráveis a explorar estas atrações. Obrigado pelas recomendações. Agradeço as suas ideias. Lição 20. Assuntos atuais. Olá, Ana. Para além da cimeira, ouviu falar do recente escândalo político? Olá, John. Sim, tem vindo a fazer manchetes em todo o lado. O escândalo suscitou muita discussão. Escândalos como estes têm muitas vezes implicações de longo alcance. Podem abalar o panorama político. Absolutamente. É importante que os cidadãos se mantenham informados e compreendam o impacto de tais eventos. Os meios de comunicação social desempenham um papel crucial na descoberta e divulgação destes escândalos, trazendo-os à luz. Sim, fornecem ao público as informações necessárias para tomar decisões informadas e responsabilizar os líderes. Os escândalos podem corroer a confiança pública nos políticos e nas instituições. Transparência e integridade são essenciais. Levantam certamente questões sobre a ética e as ações daqueles que ocupam posições de poder. É crucial para a sociedade exigir transparência e conduta ética dos seus líderes. Absolutamente. A transparência promove a confiança e garante que os líderes atuem no melhor interesse do público. Os escândalos podem também conduzir a reformas políticas e a mudanças na governação. Podem ser catalisadores do progresso. Isso é verdade. Podem expor falhas no sistema e motivar as pessoas a pressionarem por mudanças positivas. É importante que os indivíduos se envolvam num diálogo construtivo e trabalhem para um governo mais responsável. A mudança acontece quando os cidadãos participam ativamente no processo democrático e manifestam as suas preocupações. Os escândalos recordam-nos a importância de um sistema judicial independente e de uma imprensa livre na defesa da democracia. Destacam a necessidade de freios e contrapesos para prevenir o abuso de poder e a corrupção. As consequências de um escândalo podem constituir um ponto de viragem na formação do cenário político e da opinião pública. É uma oportunidade de reflexão e um apelo a uma maior transparência e conduta ética. A sociedade aprende com estes escândalos e esforça-se para criar um sistema político mais justo e responsável. Absolutamente. É através destes desafios que podemos construir uma democracia mais forte e resiliente. Vamos manter-se informados e participar ativamente nas discussões sobre estas questões importantes.